Você já ouviu falar em violência vicária? Pois é, esse tipo de violência acontece quando alguém atinge uma outra pessoa de forma indireta, geralmente usando os filhos como instrumento de vingança para causar sofrimento à mulher. Casos assim, infelizmente, têm sido cada vez mais frequentes em todo o nosso país. Agora a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que prevê punição para quem pratica esse tipo de violência contra os filhos com o objetivo de atingir a própria mãe. Eu vou chamar agora a repórter Mônica Hermílio ao vivo para que ela possa trazer informações importantes e explicar um pouco melhor para a gente como é que funciona essa violência vicária. O nome é um pouco estranho, né, Mônica Hermílio, mas a situação é mais comum do que a gente imagina, né? Bom dia. Pois é, Wilson, é muito comum, infelizmente. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando, fique alerta junto com a gente a partir de agora. É mais comum do que a gente imagina e está todos os dias praticamente, né, em vários lares. É quando o homem não consegue atingir a mulher, não é, a companheira, a ex-companheira diretamente, e ele usa os filhos, ou não só os filhos, tá? Mas pessoas muito próximas, a mãe, o pai, pessoas muito ligadas a essa mulher, para que consiga atingir ela, já que não consegue atingir, já que não consegue manipular essa mulher do jeito que ele quer, então ele usa de violência. E nem sempre dá para a gente ainda se assemelhar um pouco, as pessoas ainda confundem muito com a alienação parental, mas tem uma diferença. E daqui a pouquinho a gente vai entender essa diferença entre violência vicária e alienação parental, quais são os tipos de violência, porque ainda não se fechou, né, todas as tipificações dessa violência. Daqui a pouquinho eu vou conversar, inclusive, Wilson, com uma advogada que vai explicar para a gente, vai trazer exemplos, né, para que você entenda, então isso aqui pode se considerar violência vicária. Então daqui a pouquinho a gente vai trazer essas informações, inclusive, se você que está acompanhando a gente tem dúvidas, achou que esse tema se assemelha com algo que você está passando, manda a tua pergunta para a gente, tá? Pelo 3512-0931, manda através do WhatsApp, manda a pergunta para que a gente possa trazer esses questionamentos para a advogada que eu vou conversar daqui a pouquinho. É um tema muito importante e é uma expressão diferente, né? Muita gente ainda não ouviu falar nisso, mas infelizmente, inclusive, Wilson, recentemente teve um caso nacional de um pai que matou os filhos para atingir a ex-companheira que não queria mais esse relacionamento. Isso se enquadra também em violência vicária. Então, tem dúvidas? Manda para a gente através do WhatsApp 3512-0931. Daqui a pouquinho eu volto para a gente responder essas perguntas, entender como é que funciona, para que essas mulheres possam se proteger e proteger as pessoas que elas amam, né? Filhos, pais, as pessoas ali do convívio delas. Até já, Wilson. Agora nós vamos voltar a falar sobre a violência vicária. Você sabe o que é? Esse tipo de violência acontece quando alguém atinge uma outra pessoa de forma indireta, gerando, inclusive, geralmente usando até os próprios filhos como instrumento de vingança para causar sofrimento à mulher. Casos assim, infelizmente, têm sido cada vez mais frequentes em todo o Brasil. E agora, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que prevê punição para quem pratica esse tipo de violência contra os filhos com o objetivo de atingir a mãe. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer a Mônica Hermílio mais uma vez agora ao vivo, porque ela está ao lado de uma advogada para explicar melhor para a gente como é que funciona essa violência vicária. E eu deixei aqui a oportunidade para que vocês que estão nos acompanhando pudessem fazer perguntas através do nosso WhatsApp 3512-0931. Façam suas perguntas, que aí a Mônica vai repassar, inclusive, aqui para a advogada e ela vai respondê-las. Muito bem. Mônica, é você. Pois é, Wilson, você lembrou perfeitamente, né, de um caso. Você tem um caso recente, né, um caso nacional, que o pai matou os dois filhos, né, para atingir a ex-companheira. E você trouxe um caso que já é um pouco mais antigo, mas que merece muita nossa atenção. Não é? A gente ainda lembra bastante. Eu, particularmente, fiz várias reportagens junto à família do caso Anthony Levy, né, que o pai, infelizmente, tirou a vida do próprio filho.
colocou veneno, colocou chumbinho no mingau dele, porque simplesmente ele tinha ali, né, uma desavença com a mãe. Mesmo ele estando num relacionamento, ele não admitia não estar com ela. Enfim, é um caso muito doloroso. A gente acompanhou e vem acompanhando muito de perto essas questões. Para a gente entender exatamente e debater sobre isso, porque ainda não se tem tipificações, ainda não se fechou, vamos dizer assim, o que é que caracteriza no geral. Mas a gente vai entender basicamente com a advogada Crislaine Araújo, já está aqui com a gente. É um tema muito delicado, né, Crislaine? E muito recente, até esse termo, violência vicária. O que caracteriza? É só a violência contra os filhos ou envolve outras pessoas do convívio dessa mulher? Boa tarde. Boa tarde. A violência vicária, ela está agregada à questão dele querer atingir a genitora, a mãe da criança. Mas não é só os filhos, são as pessoas próximas. Normalmente vem acontecendo com os filhos, como esse caso que você citou agora, e o caso mais recente do pai, que tirou a própria vida e a vida dos 2 filhos. A intenção é de atingir a vítima, a mãe, de uma forma que ela comece a sofrer e que ela muitas vezes se sinta culpada. Isso aconteceu porque e fica naquele círculo. A violência vicária, ela está se enquadrando na parte psicológica da Lei Maria da Penha. E não fica restrita apenas aos filhos. Se essa violência for contra uma mãe, contra alguém muito próximo dessa mulher, também vale? Se enquadra sim, porque normalmente a gente vê os casos ocorrendo com os filhos. Mas a violência vicária, ela atinge uma pessoa próxima. Ele quer atingir quem? Alguém próximo. Você tem um pet, tem casal que não tem filhos, então você ama o pet como o seu filho. Eu vou atingir o pet, porque eu sei que ela vai sofrer. Eu atingindo o pet. Eu vou atingir a mãe dela ou o irmão, ela vai sofrer. Então, qualquer pessoa que esteja ligada emocionalmente a essa mulher? Emocionalmente. Ok. Já tem perguntas aqui, Crislaine, das pessoas que estão participando junto com a gente pelo 35120931. Tem a pergunta da Maria da Costa Silva, do bairro do Prado. Ela está perguntando qual é a pena para o homem que pratica esse tipo de crime. Já tem penas tipificando esse crime, essa violência? Está em votação, então ainda não tem a questão da pena. Teve a votação na Câmara dos Deputados e ainda vai para o Senado. Tem outra pergunta aqui da Joana Oliveira Moura, do Vilagem Campestre. Ela pergunta, o que muda se o projeto for aprovado? O projeto sendo aprovado, tem toda essa questão da tornozeleira eletrônica, já existe a medida protetiva, só que assim, a justiça ela tem que ser mais severa. Porque quando o alecrim dourado ele quer aprontar, ele sabe que tem a medida protetiva que ele não pode se aproximar, mas ele se aproxima. Então tem que ser algo que eles realmente sintam medo e não faça, porque o que acontece é que eles não sentem medo. Ele, eu tenho a medida, eu vou descumprir, porque ele quer o quê? Ele quer atingir a vítima, ele quer que ela sofra de qualquer jeito, então ele não está pensando nele, ele só pensa em atingir a vítima. Então, quanto mais severo for, melhor. Tem uma terceira pergunta aqui da Helenita da Silva Lemos. Ela pergunta o seguinte, Crislaine, o projeto de lei se aplica apenas em qualquer caso de violência contra os filhos praticado pelo homem? Ele tem que chegar às vias de fato, né? Chegar a matar essas crianças ou qualquer tipo de violência? Não, não tem que chegar às vias de fato. Justamente o projeto está aí. A mulher ela pode identificar e se afastar do agressor. A lei está vindo que é para justamente ela abrir os olhos. Em pequenas coisas ela ir percebendo que está existindo isso, porque a vicária é na questão psicológica. Então, muitas vezes ele vai começar com ameaças. Está separado, aí ele pega o filho no final de semana, aí ele já começa a mandar recadinhos, ele começa a fazer com o filho, com que o filho comece a rejeitar a mãe, a inventar mentiras. Então, é que a vítima consiga identificar esses pequenos detalhes para não chegar às vias de fato. Isso acontece muito quando tem o pós-separação. Ele não aceita a separação, aí às vezes eu tenho uma medida protetiva, o que é que ele faz? Eu tenho filho, eu tenho acesso ao meu filho, então ele vai na criança. Violência vicária e alienação parental são a mesma coisa? Ou se não, o que é que diverge esses dois tipos de violência? São diferentes. A alienação parental, ela pode ser feita tanto pelo pai como pela mãe ou parentes próximos. A alienação parental, ela vai muito discutindo ali com a criança de um pai contra a mãe, enquanto a questão da vicária, ele quer atingir literalmente para causar um sofrimento maior. Não é só aquela questão da conversinha, ele já vai com coisas mais fortes para atingir a vítima, então há uma diferença.
Então, a alienação parental pode ser praticada por qualquer parente. Pode ser. Essa seria também uma das principais. Pelos avós, a alienação parental, as duas se enquadram na questão psicológica, mas aí justamente com a lei vai ter maiores diferenças, que vai ter que ser discutido, ou que vai diferenciar mais uma da outra, mas são diferentes. Na vicária, ele quer atingir com sofrimento a mulher. O caso que você citou do garoto. Por que ele tirou a vida do garoto? Por que ele colocou chumbinho no mingau? Ele sabia que atingiria quem? A mãe da criança. Ele não pensou, meu filho, não, eu vou atingir, acabou para ela não vai ter mais a criança. É um sofrimento e ela vai ficar se perguntando. Então tem que ter muita ajuda psicológica. Porque se eu tivesse com ele, ele não teria feito. Tem todo esse contexto. É um sofrimento para o resto da vida. Para o resto da vida. É um peso que a mãe vai carregar. Pois é um assunto muito forte, né, Wilson? Um assunto fortíssimo e que ainda cabe muito debate. Importante que as mulheres fiquem atentas e que denunciem, né? Nós já temos perguntas, minha diretora, do Pajuzap 35120931. Tem, Mônica, nós estamos chegando perguntas aqui. Eu vou trazer uma outra situação até para perguntar, Crislane, antes das perguntas aqui. Nós tivemos um caso de uma madrasta que, chateada, brigada com o marido, lá, com o companheiro, acabou então pegando o menino dormindo e jogando no quarto andar. Ela, por ser madrasta, também tipifica-se nessa questão da violência vicária, Mônica? Perguntar a Crislane. E esse caso é um caso recente, né? A gente, inclusive, cobriu o júri popular. O Wilson está colocando a situação recente. A gente cobriu um júri popular recentemente de uma madrasta, né? Que brigou com o pai da criança. A criança dormindo, ela pegou a criança e jogou do quarto andar. Isso também se tipifica como violência vicária? Sim, porque ela quis atingir o seu companheiro. De uma certa forma. Como é que eu vou atingir ele? Ela teve uma raiva dele por algum motivo, certo? E eu vou atingir ele no filho. Ele não é filho dela, mas é filho do esposo dela. Então eu vou causar um sofrimento nele. Eu não consigo causar diretamente a ele, eu vou causar no filho. Ou seja, é maldade, né? Maldade em cima de maldade. Eu vou fazer o seguinte, Wilson. Tem perguntas, né? Tem perguntas para a gente? Pode fazer, Wilson. Ok, tem perguntas do nosso Pajuzap aqui. Eu quero. Não vai dar para fazer. Vou fazer o seguinte: a gente ao vivo é assim mesmo, Wilson. Okay. Eu vou passar o fone para a nossa entrevistada. É ao vivo. Para o Wilson te fazer as perguntas diretamente. Ela colocar aqui o ponto para ela poder. Ao vivo é assim mesmo. Claro, acontece ao vivo. Está ouvindo bem? 12 horas e 4 Pronto, minutinhos. Wilson. Estamos todos muito conectados. Bem. Tá me ouvindo já, né, doutora? Muito bem, tá me ouvindo, já está com um ponto. Legal. A pergunta é a seguinte, que veio pelo nosso Pajuzap 35120931. A pergunta é do Carlos Eduardo Santos, ele é do Benedito Bentes. E a pergunta dele é a seguinte: a violência vicária pode ser comprovada mesmo sem agressão física direta à criança? Doutora Crislane, boa tarde. Pode sim, ela pode ser comprovada, como eu disse, não chegar só às vias de fatos. Tem que estar identificando os detalhes. Começam com ameaças, a criança vai começar a destratar a mãe. Por quê? Porque o pai ele já está formando ali a cabeça da criança e vai juntando as provas. Vai ter aquele tipo de mensagem assim para a mãe: vou sumir com os filhos, você não vai conseguir vê-los. A próxima vez que eu for pegar eles, eu vou desaparecer se você não fizer isso. Se enquadra na violência vicária porque ele está causando à vítima, que é a mãe, um sentimento de sofrimento, de frustração. Aí muitas vezes ele começa a entrar com vários processos. Eu pago a pensão, ela está gastando com outras coisas e vai entrando com vários processos. Isso já dá para identificar que é uma violência vicária, porque a mulher psicologicamente ela vai ficar tanto processo, tanta ameaça, numa situação de vulnerabilidade muito grande. Wilson, vou pedir licença para pedir para o nosso operador de áudio fechar o nosso áudio para que a gente não escute o nosso retorno. Perfeito, porque muito bem. Porque a gente consegue terminar não conseguindo raciocinar direito para responder. Você fica dando o delay, dando o retorno, né? Muito bem, o nosso Bruno Bentes vai fechar agora. Isso. Olha, a próxima pergunta é a seguinte, a pergunta agora é da Patrícia Almeida Ferreira, ela mora no bairro da Jatiuca, ela quer fazer a pergunta o seguinte, doutora, ela pergunta quais são os principais sinais de alerta de que uma criança está sendo usada para atingir a mãe?
A mãe tem que prestar atenção nesses sinais. Sempre que a criança vai com o pai para visita, que volta, estranha, chama da mãe de mentirosa, ou então ele começa a mandar recados ameaçadores através do filho. Então ela tem que ter essa atenção com essas pequenas questões e até mesmo ele começa a mandar para a mãe algumas mensagens. Isso já identifica, aí ela pode correr na delegacia, fazer um boletim de ocorrência, não esperar acontecer as vias de fato. Perfeito, muito bem. Vou pedir mais uma vez para o nosso operador de áudio fechar o nosso áudio, porque está dando delay de novo. Entendi, mas a doutora Crislane respondeu essas duas perguntas, a gente fica feliz, e Mônica, você já pode inclusive já encerrar aí a sua entrevista, muito boa para a gente trazer um assunto que nós vamos discutir, né? Tem mais uma pergunta agora? Tem mais uma também? Tá, daqui a pouquinho a gente vai falar também do crime do Feirão, daqui a pouquinho. Qual é a pergunta? Vamos trazer a pergunta aqui, ó, aqui no nosso PajuZap, ó, a pergunta da Ana, a pergunta que ela coloca é o seguinte, ó, estou com um problema com a mãe da minha neta. Meu filho paga pensão e eu ainda ajudo com algumas coisas, mas ela quer mais e está me impedindo de ver minha neta. Ela pode fazer isso? É um assunto um pouquinho, desvia um pouquinho do assunto que a gente está tocando, né, doutora Crislane? Mas a senhora com certeza vai saber responder. Desvia um pouquinho do tema. Desvia um pouco do nosso tema, mas o que pode ser feito é entrar com um pedido de revisão. Porque eu não sei como tá o eco, certo? Continua ainda. Posso tirar? O que é que pode ser feito? Um pedido de revisão, informando que está acontecendo dessa forma, porque tanto o pai tem direito de ver o filho ou filha, como os avós também têm esse direito. Muito bem, perfeito. Mônica, então a gente vai encerrando, a Mônica vai encerrar com a doutora Crislane, aí a gente fica muito feliz, doutora, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Mônica, obrigado também, é muito importante a gente trazer sempre informações importantes. Eu sei que é um projeto que ainda vai ser direcionado para o Senado, ele foi votado na Câmara Federal, vai para o Senado, se não houver nenhuma mudança no Senado, então ele já segue para a sanção presidencial. A gente espera que seja o mais rápido possível para que essas pessoas que utilizam dessa forma mais cruel, baixa e covarde, sejam punidos no rigor da lei. Obrigado, Mônica, mais uma vez, doutora Crislane, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade e parabéns pelas informações trazidas aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. A Mônica volta daqui a pouquinho com mais detalhes aqui e outros assuntos no Fenômeno Fica Alerta, tá?